E a gente tem que saber, tem que ver o que ele diz na palavra, para não termos dúvidas. E aí sim você vai agradar ao Senhor. E quem diz qual a minha missão, qual o meu propósito, é o próprio Senhor. Não é ninguém mais a não ser Ele. Então vamos ver o propósito, né, final de cada crente, por que fomos resgatados, por que fomos abençoados. Em Mateus, capítulo 28, versículo 18 em diante, a 20. Você e eu temos um propósito para permanecermos ainda aqui na terra. Amém? Então, para que ficar aqui se o céu é melhor? Quem crê que o céu é melhor do que aqui? Quem quer um dia ir para o céu? Então, por que você ainda vai ficar mais tempo aqui? Pergunta, irmão, qual a finalidade de Deus te deixar aqui ainda? Pegou, né, gente? Né, Nayana ali? Pegou, né? É verdade. Diz assim, o Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu ao discípulo e disse o seguinte, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Olha comigo para essa mensagem, mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estarmos aqui no teu povo. Agora te pedir que o Senhor venha mais uma vez nos usar, trazendo revelação, conhecimento no nosso coração, o coração do teu povo, para te agradar a cada dia, assim, porque estamos aqui na terra e temos missões, temos propósitos estabelecidos por ti. Se fomos resgatados por ti, venha nos capacitar a cada dia a te agradar, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui o Senhor lhe dá uma direção boa, legal, né? Assim, ele chega para os discípulos e fala que nós devemos ir em todas as nações. E ele fala, nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Devemos dar testemunhos. É ou não é verdade? É o que diz a palavra. Então, isso é para quem? Foram só para os apóstolos? Para quem? Todos. Porque ele mesmo, lá em João 17, diz assim, Pai, eu não oro só por esse, mas por todo aquele que vier crer em mim, por causa da tua palavra. Quem crê em Jesus aí? Então, você é discípulo dele, essa palavra é para você. Amém? Mas nós precisamos entender uma coisa. Paulo diz assim, o apóstolo Paulo, que o Senhor requer mais de nós. Mas em comparação a quem? Em comparação às pessoas naturais. Porque hoje você não é mais uma pessoa natural apenas, você é uma pessoa espiritual. Estou sendo claro aqui? Você não quer morar no céu? Você não quer ser como Jesus um dia? Porque a palavra diz que um dia nós seremos como Ele. Então eu preciso andar como Ele andou aqui. É importante a gente entender isso. E Deus ele vai tratando a humanidade de acordo com o amadurecimento que ela tem. E eu e você também. Nós tratamos uma criança de um ano de um jeito, de dois de outro, de três de outro, assim por diante. É ou não é? Um adolescente, né? E tal. Teve um homem chamado Lawrence Olsen, que ele foi um dos que ajudou a doutrinar a escola bíblica dominical nas Assembleias de Deus, né, na década de 50, 60. E ele escreveu um livro chamado Plano Divino através dos Séculos. Um livro muito bom, se vocês puderem adquirir. É muito difícil até encontrar, mas é antigo. Tem até um mapinha mostrando, né? Isso não quer dizer que aqui... o que ele fez ali foi um estudo metódico daquilo que é o plano de Deus que foi acontecendo ao longo da história. Eu vou explicar um pouquinho aqui em 5 minutinhos para você. Então, toda atenção é pouco. Amém? Porque a gente não vai voltar aqui para a mensagem. Primeiro, ele fala o seguinte, que o primeiro plano de Deus, ou seja, a primeira dispensação que é estabelecida, vamos colocar assim, 5 dispensações para a humanidade, a primeira dispensação foi da inocência. Que inocência é? Aonde estava Adão e Eva no paraíso, e eles estavam o quê? Sem conhecimento do que era o bem e o mal. Então, eles não era a dispensação da consciência, a dispensação da inocência. Fala comigo, a primeira dispensação, desde a criação do homem, até ele ser expulso do paraíso, é um estado de inocência. Por isso que Deus pergunta, quem mostrou que vocês estavam nus? Entendeu bem aqui, gente?
como uma criança eles eram. Amém? E aí, como o homem pecou, Deus estabeleceu logo de início, apontou logo para o final, né? Ó, da semente da mulher vai sair um que vai esmagar a cabeça da serpente, contudo, ela vai lhe ferir o calcanhar, né? E o que significa isso? Só para vocês entenderem, porque, né, a semente da mulher, quem é a semente da mulher? Jesus, gente. Fala comigo, Jesus, a semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Quem é a serpente? Satanás. Mas ela lhe feriria o calcanhar, ou seja, não seria sem dor, não seria sem prejuízo. Estão sendo claro aqui, gente? Fala com o irmão que está ao seu lado, a minha salvação e a sua. Quando Jesus esmagou a cabeça da serpente, foi com dor, a serpente lhe feriu o calcanhar. Amém? E aí aconteceu isso. A partir daquele momento que eles tiveram conhecimento do bem e do mal, foram excluídos, veio a consciência. Deus os deixou a própria consciência. Ou seja, o homem ia por aquilo que ele achava que era certo. Não existia uma lei para poder organizar, direcionar a vida dele. Estou sendo claro aqui, gente? Poucas coisas eram faladas, até a lei. Até quando Deus ele pega o povo, coloca o povo lá, né? Tira o povo do Egito, leva lá para o Sinai, fala com Moisés, agora eu vou te dar uma lei, e por essa lei vocês vão viver. Ou seja, tudo aquilo que está relacionado ao homem, ao ser humano, estava na lei de Deus ali, tá? Relações até de latifúndios, tá, gente? De reforma agrária, habeas corpus, estava tudo ali na lei mosaica, tá? E, inclusive, os 10 mandamentos, que é a lei moral. Então, primeiro foi a lei da inocência, que foi da criação até o pecado, do pecado até a lei foi a dispensação da consciência. Amém? Está legal aqui, gente? Na escola dominical não, mas preciso falar para poder entrar na outra parte. E aí, quando veio a lei, veio a dispensação da lei. Está claro aqui, gente? Amém? Então, aí, e a lei durou até Jesus. Por quê? Jesus fala assim, a lei e os profetas duraram até mim, até João Batista. João Batista veio, me anunciou, acabou. Agora é comigo. Quem entendeu bem aqui? Fala com a pessoa, a lei mosaica durou até João Batista, junto com os profetas. A partir daí, é outra dispensação. Qual a dispensação? Fala comigo, a graça. Fala assim, a graça. Porque na inocência deu errado, o homem caiu. Na consciência, Deus teve que destruir tudo lá né? Deu ruim. Aí Deus falou, então vou dar um caminho. O caminho vai ser a lei. Aí deu a lei, deu certo ou deu errado? Se desse certo, Jesus não vinha. Aí Jesus veio, a graça. E mesmo na graça, tem gente que quer ficar na desgraça. Fala que o irmão é arrego, meu irmão. Graça é de graça, gente, de graça. A salvação é de graça. E mesmo assim tem gente que não quer. Aí, é verdade, né, irmão? Estou sendo claro aqui, gente? Ou seja, o que é a graça? É quando Deus, a Bíblia diz, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, veio a graça, João 3,16. Quem sabe isso aqui de cor, gente? Então vamos repetir comigo, falar assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê em Jesus aí? Dá glória a Deus. Aleluia, isso. Essa é a graça. Não é difícil. O problema é que às vezes a gente quer arrumar problema. Deu para entender bem? Então, o que Jesus fala? Eu sou a luz do mundo. Eu vim para isso, para iluminar, para tirar das trevas, tirar da ignorância, ou seja, é impossível o homem conseguir a salvação por si só, porque ele já pecou, já falei isso aqui vou falar mais de 1000 vezes. Há uma sentença, a alma que pecar essa, morrerá lá na inocência. Presta bem atenção. Adão pecou quantas vezes? Já falei isso aqui antes. Quantas vezes Adão pecou? Uma. Ficou no paraíso ou foi expulso? Foi expulso. E aí tem um paraíso agora para a gente entrar. Aquele paraíso que o malfeitor falou, Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso. Tem um paraíso para a gente voltar, tem um paraíso para a gente ir. Só que se quem pecou uma vez caiu, imagina a gente que pecou 1 milhão, como é que é ir para lá? Quem ainda... Não precisa levantar, não.
ainda de vez em quando dá uma escorregada e peca. Quer ir para onde, meu filho? Gente, subir é difícil, para descer é mais fácil, concorda comigo? É ou não é verdade? Só escorregou, está lá embaixo. É ou não é? E é uma realidade isso. Então, quando Cristo veio, que disse assim, o amor cobre multidão de pecados. Então, quem tem uma multidão de pecado aí? Eu. E aí, o que o amor de Cristo fez? Cobriu. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas o que eu preciso fazer? Aceitar essa graça. Aceitar. Antes escravo do diabo, antes com prazer no pecado. Agora, quando eu aceito Jesus, não é que eu fique perfeito, venha me tornar perfeito, mas agora o meu prazer é agradar o Senhor. Amém? Tropeçou, caiu, ralou, levanta, pede perdão e continua. Quem entendeu bem? Sacolha por ele e vai. Amém? É assim que funciona, né? Existem aquelas pessoas que são muito perfeitas e cobram uma perfeição, sabe, indescritível para todo mundo. Eu tenho até medo dessa pessoa. Eu fico preocupado com essa pessoa, porque né, eu fico até com medo de passar perto, de respirar, ela fala, está pecando. Né? Ela respirou errado. Né? Não é, espirrou, ela vai para o inferno. Não é ou não é verdade? Tem gente que é muito santo, sabe, uma santidade de perfeição, não uma santidade porque foi separado. Mas isso não quer dizer que eu não vá lutar contra o pecado. Que a Bíblia me fala isso, eu tenho que lutar contra o pecado. Amém? Porque as obras da carne me conduzem, né? Então eu tenho que alimentar, ou seja, o fruto do Espírito Santo. Então, aí vem a graça, que eu quero parar aqui, né? Para não passar para outra. A dispensação da graça. Nós estamos na dispensação da graça, por isso que nós aceitamos Jesus. Mas Jesus ele fala lá em 3,19 que essa é a condenação. Se a salvação é aceitar a luz, qual é a condenação? Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, aqui está, não o segredo, mas a revelação para a nossa salvação. É amar mais a luz do que as trevas. Você pode estar envolto em pecado, pode estar atolado todo no lamaçal do pecado, mas o dia que você deseja, assim, eu quero sair daqui, eu quero ir para a tua luz, ele arranca você, te limpa e te dá outra oportunidade. Quem entendeu? Tudo não é a nossa força, é o desejo. Estava conversando com o Vinícius outro dia, ele falou, porque quando a graça entrou em mim, eu aceitei, eu não tinha força, eu não tinha mesmo não. É Deus que nos dá essa força, o Espírito Santo que nos dá essa capacidade. Se o Espírito Santo nos soltar hoje, a gente vai pecar e vai errar, fazer tudo pior do que fazia antes. Estou sendo claro aqui, gente? Se ele largar a gente um segundo, por isso a necessidade de igual um carro vai abastecer sempre nos postos de combustível, a nossa necessidade está em comunhão com a igreja. Que a comunhão da igreja, o meu irmão me ajuda a não pecar. Estou sendo claro aqui, gente? A minha esposa crente, o esposo crente ajuda a não pecar. É ou não é verdade? Está olhando para o lado por quê? É ou não é assim? É ou não é? Aí ou então nem olha, porque já sabe que vai ter um catuque lá. Né? É ou não é? Amém ou amém, gente? Ou será que esse problema é só nosso, ou não é de vocês também? De repente vocês são mais santos do que a gente, não sei. É ou não é? A minha esposa fala que ela não tem ciúme, ela tem zelo. E o zelo dela, às vezes, né? É ou não é? Certíssimo, né? Amém? Então, a comunhão com os irmãos, um lar cristão, ajuda na santificação. E aí, às vezes, a gente tem um lar que não é cristão, mas uma pessoa veio primeiro. Então, essa pessoa precisa mais ainda da comunhão da igreja para poder ajudar o seu lar. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, nós tivemos todas essas dispensações. E com essa dispensação, agora eu entendo uma coisa. O Senhor me resgatou. E agora que Ele me resgatou, eu tenho algumas coisas que Ele me cobra. Antes era a lei. Na inocência deu errado. Na consciência piorou. A lei deu uma segurada, mas daqui a pouco, né? Porque, ó, se pecou, traz um carneiro aí, um boi, mata, que vai resolver. Aí o camarada já deixava reservado um boi para poder matar por causa do pecado que ia cometer antes, já premeditado. Estou sendo claro aqui? Fala assim, o homem não tem jeito, né, gente? Se Jesus não resolver, fica difícil demais. E aí,
Por isso que Jesus veio. Aí Jesus ele vai e coloca, né, vamos colocar, olha só os níveis que foi subindo. Inocência, consciência, lei. Deu para entender bem? Agora a graça. A graça, o próprio Espírito Santo entra na nossa vida. Ele nos gera em Cristo Jesus novamente. Olha essa coisa maravilhosa, entendeu? Agora é a nossa mente é a mente de Cristo. O nosso desejo é agradar ao Senhor. Aí o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, que no meu espírito, eu de mim mesmo tenho prazer na lei do Senhor. E qual é a lei do Senhor hoje para mim e para você? Qual é a lei do Senhor? É o fruto do Espírito Santo, né? Qual é o fruto do Espírito? É você ter o amor no coração, ter a paz do Senhor Jesus, ter a alegria do Espírito Santo, amém? É você ser manso, é você ser humilde, é você ser benigno, bondoso, né? Ser longânimo, é ter fé, ter mansidão, ter domínio próprio, tudo isso é a lei do Senhor. E, ou seja, essa lei espiritual sobrepõe a outra lei, porque Paulo diz assim, contra tais coisas não há lei, ou seja, porque a lei não foi feita para quem é bom, a lei é feita para quem é ruim. Não matarás, é para quem? Para quem quer matar, gente. Ou não é? Não furtarás, é para a pessoa que é honesta? É ou não? Não adulterarás, é para quem é fiel? Não, gente. Então a lei ela veio para apontar o erro que estava acontecendo para que as pessoas se acertassem. Só que a graça, quando ela vem, ela me dá outra consciência. Eu não faço isso porque eu amo meu cônjuge, eu amo meu próximo, eu amo meu filho, eu amo minha esposa. Quem está entendendo aqui? Meu esposo, amém? Porque eu amo a igreja, eu amo a Cristo, e por isso agora eu não faço mais. E eu tenho que amar, e por amar eu tenho que procurar agradar ao Senhor. Eu não roubo, eu não vou mentir. Estão entendendo aqui a diferença? Né? Eu vou colaborar, eu vou ajudar. Por isso, aí o Senhor, lá no Antigo Testamento, em Miguel 6,8, ele diz assim, ó, homem, eu vou declarar o que eu requero de ti. Que você pratiques a justiça. Ande em humildade diante do teu Deus. E ame a benevolência. Quem entendeu bem aqui? O que significa isso? Isso lá atrás. Quando Cristo veio, aí Cristo ele vai falar o seguinte para mim e para você, que é importante a gente entender isso aqui. Ele fala assim, olha, se vocês amarem só o que vos amam, vocês são iguais a todo mundo. Se vocês ajudarem alguém esperando algo em troca, vocês também são iguais a todo mundo. Meu Deus, olha só que coisa complicada. É ou não é verdade? É ou não é? Por exemplo, dar um dízimo por necessidade ou constrangimento, porque eu não quero perder, quero ganhar, também não é certo. Eu sei que tem pessoas que pregam isso, falam isso, incentivam isso, mas eu vou ser sincero. Deus ama quem dá com alegria, de coração. Sabendo que é o Senhor que proveu para você primeiro e sabendo que essas portas vão ficar abertas, essa luz vai ficar acesa, porque você está contribuindo. Quem entendeu bem aqui? Outras pessoas vão entrar e vão ser abençoadas. Assim como você é e já foi. Amém? Então é importante a gente entender isso, que a lei do Espírito agora está acima daquela lei que era só ordenanças. Estou sendo claro aqui, gente? Aquela lei era só um reflexo, ou seja, era só a sombra do que havia de vir. O que é sombra, gente? É isso, ó. Ali minha sombra, né? Está ali, minha sombra está lá atrás. Né? Então, a gente está andando, a sombra veio à frente, a sombra de Cristo era a lei. Deu para entender bem? Quando Cristo veio, agora a lei não precisa, eu estou com Cristo. Glória a Deus, porque agora Cristo está comigo. E é Ele que vive em mim, Ele é que vai fazer as coisas através de mim. Então, presta bem atenção, por isso que ele fala assim, olha só, que nós não devemos, por exemplo, tratar os outros como eu não gostaria de ser tratado. O que ele fala? Tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Aí ele diz assim, olha, sede misericordioso como é misericordioso vosso Pai, que trata até os maus bem. Faz a chuva cair sobre os justos e injustos e o sol nascer sobre os bons e os maus. Por isso que ele diz, dá e não requeira de volta, ajude. E aí, inclusive, Jesus vai lá na frente e fala o seguinte, olha, naquele dia, não é? Eu vou falar assim para vocês, ó, vinde bendito meu Pai para o reino preparado para vós, antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, porque você ajudou alguém, matou a fome sem querer nada em troca. Eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste.
Então, você não é preciso alguém mandar, você está no teu coração ajudar, o socorrer. Não, tem que fazer porque todo mundo da igreja está fazendo, senão eu vou ficar mal. Não, já está mal, meu filho. É ou não é? Não vou ficar mal na fita, a pessoa vai ver que eu sou ruim. Não, você precisa pedir a Deus para ajudar, é ou não é, irmã? Amém? Então, na realidade, quando Cristo fala isso, olha, que eu devo perdoar, que, por exemplo, pagai o mal com o bem, olha só, tenha misericórdia daqueles que até te fazem mal. E quando eu ajudo, não posso... Então, olha só a diferença do que é simplesmente ter uma lei escrita e você seguir aquilo rigorosamente para os outros verem. Não, agora o Senhor quer ver o teu coração e o meu. Mas não dá para fazer isso sem o Espírito Santo. Não dá para fazer isso sem Ele abrir os nossos olhos. Por quê? Quantas vezes falaram de Cristo para mim e eu não estava nem aí, porque eu não conseguia enxergar. Quem está entendendo bem aqui? Por isso, a nossa função hoje, presta bem atenção, não é só ter uma vida aparente cristã. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, você cuidar bem da tua esposa, do teu esposo, você não está fazendo nada demais. Você cuidar bem dos teus filhos, você não está fazendo nada demais, que Jesus está falando isso. Se você saudar somente aqueles que te saúdam, amar somente os que te amam, não está fazendo nada demais. Cristo quer que a gente vá ao que há além. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Não, você é igual todo mundo. Sabe o que Cristo fala lá em Lucas? Se não me engano, 6, ele diz aqui, ó, Lucas capítulo 6, versículo 20, se não me engano. A gente já está indo para o final aqui. Diz assim, ó. Ele fala aqui com uma clareza. E olha só o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas a voz que ouvir, digo, mais a voz, versículo 27. Isso. Diz assim, mas a voz que ouvir, digo, amai vossos inimigos e fazer bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, ofereça-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recusei. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não o tornes a pedir. Como vós quereis que os homens vos façam, a mesma maneira, fazei-lhe vós também. Se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam o que os amam. Se fizerdes bem, aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Então, olha só, o que Jesus requer de mim, de você? Que eu vá além. Quem entendeu bem aqui? Amém? Que eu vá o quê? Além. Se eu não fizer isso, eu preciso ainda de uma conversão mais genuína diante de Deus. Estou sendo, pastor, isso é difícil. Não, isso não é difícil. Isso é o quê? É impossível. Por isso que eu e você precisamos entregar verdadeiramente a vida para quem? Para Jesus Cristo. A nossa consciência, obrigado, a nossa consciência tem que estar em quem? Em Cristo Jesus. Eu preciso que o Espírito Santo haja no meu coração de tal maneira que o meu desejo seja agradar ao Senhor. E eu preciso fazer mais do que uma pessoa normal. Porque ser honesto, como eu já falei outro dia, parece que é algo que precisa de um troféu. Não, ser honesto é o normal. Cuidar bem da esposa, da mãe, do pai, dos filhos, isso qualquer um tem que fazer. De nós o Senhor requer mais. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? E agora, além disso, o Senhor ainda requer algo mais ativo da minha parte e da sua. Qual é? Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Estou sendo claro aqui, gente? Pastor, piorou, piorou. É assim que tem que ser feito. Quem falou isso? Foi Jesus? Eu estou falando alguma coisa de opinião minha, gente? Eu não dou nem a minha opinião. Quer saber a minha opinião particular, eu dou fora. Porque tem pessoas que falam, mas Jesus entende. Eu sei que ele entende, eu só não sei se ele vai aceitar. Quem entendeu o que eu estou falando aqui, gente? Amém? Aí não é comigo. A minha função é abrir os teus olhos, abrir teu coração para o que está na palavra.
Olha o que ele fez por mim e por você, antes amante do pecado, antes atolado na desgraça e pronto para ir para o inferno. E hoje, lavado e remido no sangue do Cordeiro, amém? Recebemos o título de filho, filha de Deus, que lá em João 1,12 diz assim: a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, que antes não éramos só criatura, nos tirou das trevas, nos resgatou para a sua maravilhosa luz, nos abriu os olhos, dando revelação da sua palavra. E para quê agora? Como eu disse no início, né? Vamos fechar aqui o círculo aqui. Você está aqui na terra por que ainda, meu filho? Porque Deus requer de você mais. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Jesus falou: se nós não falarmos, até as pedras clamam. Estou sendo claro aqui? Se você não falar, não tem problema não. Deus vai levantar outro para falar. A gente esteve num lugar, estava passeando, e a pastora estava com o pastor Issão no telefone. Pastor, oi, então, tudo bem? E aí, como é que está aí? E aí, Deus está falando alguma coisa? Ela falou: não está falando nada. Estava passeando, queria que Deus fosse falar com ela, está querendo comer, bebê. Olha só como é, como Deus fala assim: Deus está de olho em você. Ó, Deus está, mas está de olho mesmo, hein? Aí, de repente, a gente entra numa arruela, é pegar um carrinho para poder fazer um passeio, aí entra numa arruela, aí encontramos um rapaz, oi, tudo bem e tal, começa a falar com a gente rápido. Aí nós nos apresentamos. Nós somos pastores, estamos aqui passeando. Aí o camarada: poxa, eu vinha de casa, estava de casa, no carro, eu não sei orar não, mas eu falei assim: olha aí, me ajuda aí que eu preciso de um socorro, e Deus enviou vocês. E aí nós oramos por ele, com problemas sérios, envolvido com situação difícil de droga, que ele falou, declarou. E aí nós oramos por ele, na hora ele aceitou Jesus, chorando. Ainda mandou um recado para a igreja: coloca aí para a gente ver, que eu até tinha esquecido. Fala assim: oi, igreja, projeto de Deus. Oi, igreja, é um prazer estar aqui, um prazer ter conhecido essa turma. Tá de cabeça para baixo, na hora tudo bem. certa, no momento que eu mais precisava. Amém. Jesus entrou na tua vida. É o Pai. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Nossa, desculpa, emocionado. Amém. Fala assim: oi, igreja, projeto de Deus. Oi, igreja, é um prazer estar aqui, um prazer ter conhecido essa turma. Chegaram na hora certa, no momento que eu mais precisava. Amém. Jesus. Amém. O que acontece? Para você falar do Evangelho de Jesus, Jesus falou: ser-me-eis testemunha. Você não precisa falar muita coisa não, gente. Porque o Espírito Santo vai na tua frente. É Ele que te conduz. Basta você desejar. Aí a pastora falou que não estava sentindo nada. 5 minutos depois estava tendo que falar e orar por ele lá. Fala assim: você nunca vai estar num lugar sozinho, porque Jesus vai sempre estar contigo. Uma alma para Jesus. E é isso que eu quero falar aqui hoje para vocês. É a última vontade do Senhor Jesus, as últimas palavras dele, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, sabe? Antes de subir: preguem o Evangelho, sejam minhas testemunhas, façam discípulos. Todos os evangelhos falam sobre isso, para que eu e você possamos fazer isso. Quem está entendendo bem aqui? E a gente estava comendo um pastelzinho, a moça chegou, aí a Maria disse: eu vou comer mais um. Aí daqui a pouco ela: eu vou comer mais um. Ah, está de folga, vou comer mais um, mano, misericórdia, mano. Aí a garçonete olhou e falou assim: na vida a gente só tem 2 dias mesmo, né? Eu não sei porque que ela falou aquilo, mas na realidade, se você olhar para trás, parece que tua vida passou como se fosse um dia. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, daqui a pouco a gente vai estar prestando conta da nossa vida ao Senhor. Ele vai falar: te dei tanto, te dei família, te ajudei, dei todas as bênçãos, e agora, o que você apresenta para mim? O que você traz nas tuas mãos? Alguma alma que estava perdida, você foi resgatar? Alguma pessoa que precisava de ajuda, você estendeu a mão? Você tirou algumas horas da madrugada para orar por alguém que precisa, que necessita da sua igreja, ou seja lá quem for? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Estamos na ceia. O Senhor Jesus está aqui hoje. Você imagina Ele aqui chamando um por um para conversar. E te fazendo essa pergunta: o que você tem feito do seu tempo?
Nada. Será que você tem buscado a minha palavra só para se encher dela, para ter conhecimento? Mas tem aplicado aonde? Na conversão de uma alma, na edificação de outra, no irmão que está com dificuldade em se manter firme, no outro que está enfermo, que você precisa ir lá fazer uma visita. Aonde você tem colocado o teu coração? Porque Jesus fala isso também. Aonde está o teu tesouro? Está o quê? O teu coração. Então, cuidado. Trocar o chamado do Senhor que Ele tem para a sua vida, porque esse é o propósito final de Deus para a minha vida e para a sua. Não é só porque nós somos pastores, não. Para cada um de nós. Levar almas ao Senhor Jesus e ajudar a cuidar delas. Olha que Ele fala, ensinando-as a guardar. Ensinando o quê? A guardar. É sustentar a pessoa, ajudar, socorrer, até que ela se firme. E como é difícil uma pessoa se firmar. É só olhar para a sua vida. Quantas vezes você titubeou? Quantas vezes você desanimou? Quantas vezes você arrumou desculpa? É ou não é verdade? A gente tira pela nossa vida. Quanto tempo demorou para a gente se estruturar? Mas Deus sempre enviou alguém para te ajudar. E agora é a sua vez de estar socorrendo o outro, ajudando o outro. É isso que o Senhor Jesus quer de mim, de você. Quando Ele fala isso, ó, toda vez que for reunir, fazer isso em memória de mim, lembrem que eu dei a vida por vocês. E agora vocês não podem dar um pouco da de vocês para salvar alguém, para socorrer alguém? Se você tiver no teu coração vontade de ganhar almas, Deus vai conduzir você até as almas que precisam ser ganhas. Estou sendo claro aqui, gente? Você não precisa falar muito, não. Quando a gente falou, nós somos pastores, ele precisava de ajuda, de socorro. E na hora, pregamos. Você aceita Jesus, vai resolver tua vida agora, rapaz. E ele, pronto, aceitou Jesus, chorando, acabou. Vai ser discipulado. Vamos separar alguém para discipular, para ajudar, para socorrer. Está longe, mas vai ter alguém lá. Hein? Entendeu, gente? E vai vir aqui, janeiro, fevereiro, se Deus quiser. O que eu quero falar para vocês é justamente isso. O Senhor está me chamando a atenção e te chamando. E vou falar uma coisa para você. Muitos dos problemas que você tem vai desaparecer quando você começar a cuidar dos problemas dos outros. Quem quer trocar os seus problemas pelos dos outros aí? Fala assim, Senhor Jesus, me ajuda a trocar os meus problemas, aos pequenininhos, pelos problemas do próximo. É gostoso, gente, cuidar do problema dos outros. Porque não é você. É claro que a gente sofre junto, a gente chora, a gente está sempre com os irmãos. Mas o que eu quero dizer é que Deus deseja despertar em você o seu exemplo aqui na terra. O seu representante aqui na terra. Ele deseja que você seja ele aqui na terra. Estão sendo claro aqui, gente? Amém? Então eu queria que você pensasse hoje, o que você está fazendo em prol do reino? Quantas vidas você tem buscado ao Senhor? Quantas pessoas você tem orado por elas? Quantas pessoas você tem ajudado a estabelecer, a edificar? Eu estou falando isso porque é o que Deus está pedindo para mim e para você. O mundo está cada vez pior. Mas a igreja de Cristo vai cada vez melhor em nome de Jesus. Amém? Eu não tenho problema nenhum com o escândalo de outras igrejas, outros ministérios, o problema é dele. Quem está entendendo aqui? Mas eu sei que a igreja de Cristo continua saudável. Ela continua forte, continua firme. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, porque Ele é o Senhor da igreja. Entendeu bem, gente? Tudo que é divulgado por aí. É normal que o mundo faça isso, tentar desacreditar a igreja. Mas a igreja, quem é o dono da igreja é Cristo. Ele vai mantê-la de pé. E você que é discípulo, e eu que sou discípulo do Senhor Jesus, quando se ralar, Ele levanta e cura a gente. Quem está entendendo bem aqui? Ele nos sustenta, nos abençoa. Então, em nome de Jesus, eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, e você conversasse com Deus e falasse, Senhor, eu não estou fazendo o que eu deveria, me ajuda aí, meu Deus, me ajuda, Senhor, a fazer o que eu deveria, Senhor. Me ajuda, meu Pai. Ele fala, Senhor, o Senhor já me deu o teu Espírito, me salvou, me perdoou os pecados,
está me dando conhecimento, me dando revelação, me dá saúde, me dá família. O Senhor está me dando tudo, meu Deus. O que é que eu quero mais? Fala com ele: Senhor, eu quero me apresentar a Ti, Senhor, com as mãos cheias, com talentos multiplicados, todas as bênçãos. O Senhor me ajuda a dividir, a repartir, a multiplicar entre as pessoas. Deus, Ele está aqui hoje falando com você. Olha, até chegar aqui na graça, até o Espírito Santo chegar aqui na tua vida, como a humanidade passou por transformações. E como você também tem passado por transformações. Deus quer levantar você como obreiro aprovado. Deus quer levantar você para fazer a diferença. Deus quer levantar você para honrar e glorificar o nome dele aqui na terra. Por isso o apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ser santidade, ter justiça, buscar ser correto, faz parte da nossa vida, mas Deus quer mais de mim e de você. Quer mais. Então coloca no teu coração: Senhor, a partir de hoje, com todo o meu coração, eu vou buscar ganhar almas, eu vou me envolver na obra da tua igreja, eu vou buscar libertar pessoas, eu vou orar pelo necessitado, eu vou estar à disposição do Senhor. Conversa com Ele, fala com Ele. Eu sei que Ele vai te ouvir. Então começa a falar com Ele, porque os teus problemas que parecem grandes vão se tornar nada. Porque Ele mesmo vai abençoar você. Troca hoje os teus problemas pelos problemas do teu próximo. E você vai ver como o jugo do Senhor é leve e o fardo dele é suave. Por isso que Ele fala isso: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Existe uma multidão aí fora precisando de evangelismo, e nós estamos aqui para isso, para fazer. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por estar aqui, pela palavra ministrada no nosso coração. E agora, Senhor, fazendo parte da ceia junto com teus filhos, o Senhor mesmo disse: fazer isso em memória de mim. Tomai, Senhor, e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti tua ajuda nesse momento, para que o Senhor venha, Senhor, abençoar a vida e o coração de cada filho teu aqui. Levanta, Senhor, levanta o teu povo, cada crente dessa igreja, cada pessoa que foi resgatada por Ti, como ganhador de almas, que possamos ajudar, fortalecer, frutificar na vida do próximo. Que essa seja a nossa alegria, meu Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse, e partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Aleluia.